Amém. Deus é bom, gente. Deus é bom em todo tempo. Eu creio que essa noite você vai ser fortalecido pela palavra. Minha voz está um pouco abafada aqui para mim, se alguém conseguir me ajudar. Quero ficar com a voz igual do Rodrigo aqui quando ele está cantando. Me ajuda. Pastor, milagre a gente não faz não. Eu sei, irmãos. Mas já ajuda pelo menos. Aleluia. Você está aqui já? Está preparado para o que Deus vai fazer essa noite? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 5. Irmãos, não vamos falar nada de novo, porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje vai continuar sendo ela. Mas uma palavra ouvida com o coração, ela pode transformar a nossa vida. E as mesmas verdades ouvidas constantemente, elas podem produzir algo diferente na nossa vida. Amém? Acharam? Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 1. Diz assim: aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos? O que ele está dizendo aqui é que aqueles que amam a Deus, amam aquele que foi enviado por Deus, Jesus. Amém, irmãos? E ele ainda complementa um pouquinho, dizendo, olha, o amar a Deus não é só uma questão de sentimento. Não é só eu dizer, olha, Deus, eu te amo. Mas ele coloca, aquele que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que coloca em prática aquilo que é a vontade de Deus na sua própria vida. E logo em seguida, quando ele fala a respeito de conhecer da palavra de Deus, esse é melhor, mais poderoso? Amém, aleluia. Fiquei até com calor agora aqui, glória, aleluia. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, nos seus mandamentos, aquele o qual nós amamos ouvir, aquele o qual nós amamos exercitar, aquele o qual nós amamos viver, porque nós amamos a Deus, e aquele que ama a Deus, ama os seus mandamentos, e ama a Jesus Cristo também. Quem ama Jesus aqui? Nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus, e ele fala, olha, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando ele se reporta ao mundo, irmãos, ele está querendo dizer que é tudo aquilo que vem antepor-se à vontade de Deus. Tudo aquilo que vem confrontar ao que é a vontade de Deus. Tudo aquilo que vem de encontro ao que é o caráter de Deus, o que é a verdade da sua palavra. Isso é o mundo. Aquilo que não está em Deus, que não está no amor de Deus, não está em conformidade com a vontade, com a palavra dele. E ele diz, tudo que isso que se antepõe à vontade de Deus, nós podemos vencer. Mas a vitória que vence o mundo, ela vai estar na nossa fé. Amém, irmãos? Então essa noite nós vamos de novo falar a respeito de fé. Porque se ele fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e quando sabem que nesse momento se levantaram coisas do mundo para ir de encontro à nossa fé. Nós estamos vivendo uma pandemia, algo com um nome que se levantou a afrontar aquilo que é a vontade de Deus. Quantos sabem que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita? Quantos sabem que a vontade de Deus é que você tenha vida e tenha vida em abundância? Ei, então algo do mundo se levantou para ir de encontro, para desafiar essa vontade de Deus. E como nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer pela fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E se vamos vencer pela fé, temos que ouvir e ouvir e tornar a ouvir a respeito de fé. Porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir
e ouvir a pregação da palavra, não é isso? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, verso 35. Romanos, capítulo 8, verso 35. Você achou? Amém? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diga bem certo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Paulo vem ensinando os romanos, dizendo, olha, quer saber? A nossa vida é assim, todo dia a gente é entregue à morte o tempo todo. A todo momento tem uma afronta, a todo momento tem algo querendo nos tirar daquilo que é nosso. A todo momento se levanta uma notícia, se levanta uma dificuldade, se levanta um desafio. Em todo momento tem algo no mundo, porque estamos nesse mundo, apesar de não sermos dele. Tem algo nesse mundo que vai afrontar a palavra de Deus e a vontade de Deus que está em nós. E o amor que temos por Deus e nos mantém nele, em Cristo. Paulo fala quando escreve em Romanos, olha, e o que será disso que pode nos separar do amor de Deus? Será algum tipo de pressão, algum tipo de tribulação, algum tipo de doença? O que será que pode nos separar de Deus? Ele diz, olha, eu estou bem certo, eu creio, eu tenho a firme certeza, a convicção plena de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lembrando que nós estamos falando de vencedores, e que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e que os que nos mantêm em Cristo e no amor dele, nos guarda nessa fé, nós precisamos agir de uma forma para que essa vitória se manifeste na nossa vida. Porque a vitória que vence o mundo, ela vai ser sempre através da fé. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, é bom demais, não é? E eu quero agora que você abra em Hebreus, no capítulo 11, no verso 32. Eu estou buscando os textos, mas para nos colocar no mesmo contexto de fé, ok? Romanos capítulo 11, verso 32. Foi isso, não foi? É para ver se você está ligado aí. Hebreus capítulo 11, verso 32. Posso ler? E que direi mais? Contexto, o escritor aos Hebreus, ele vem falando no capítulo 11 a respeito de fé, ok? Ele vai dar a descrição bíblica do que é fé, e ele vem falando de homens que viveram por fé e transpassaram barreiras, venceram o impossível, agiram em fé. E depois que ele fala a respeito de várias pessoas, aqui agora no verso 32 ele diz, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Aleluia. O que o escritor está dizendo, olha gente, falta até tempo para eu mostrar, ou para eu falar a respeito de tantos homens que viveram e venceram pela fé. E ele diz, olha, sabe o que aconteceu? Eles fizeram alguma coisa pela fé. O que eu quero que você entenda essa noite é que a vida pela fé, ou essa vitória que vence o mundo, que Romanos, quando Paulo escreve, ele conota como sendo a nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé não vai ser algo estático.
que simplesmente você vai, não, eu creio. E as coisas vão começar a acontecer simplesmente porque você diz que crê. Não, ele coloca a fé como algo ativo, como algo onde eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mover em direção a alguma coisa, eu não posso ficar constrangido diante das dificuldades, mas eu tenho que avançar até essas dificuldades, e me mover em fé para isso. E quando eu me envolvo e me movo em fé, essas dificuldades, essas afrontas, elas começam a se dissipar e ser vencidas. Amém, irmãos? Não tem vitória se não tem batalha. Não tem vitória se não tem combate. E o que a Bíblia nos chama a viver é justamente esse bom combate. O bom combate da fé. Amém? Aleluia. Deus é bom? Olha, irmãos, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Fato. Se você, agora eu me converti, agora eu sou crente, vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Jesus nunca disse que ia ser fácil, irmãos. Mas ele garantiu que ia ser divertido. Eu vou repetir para você pegar. Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas ele garantiu que ia ser divertido. Ele disse, porque essa é a linguagem de hoje. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ei, não vai ser fácil não, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades, mas a questão é que vai ser divertido, tenha bom ânimo. Porque qual é a diversão? A diversão eu tenho uma firme certeza, uma convicção plena de que eu vou vencer. Na verdade, quando eu estou em Cristo e nada consegue me separar dele, quando eu estou em Cristo eu sou mais que vencedor, acima de todas essas coisas, seja lá o que for que se levantou. O que Deus tem como garantia para a nossa vida é que nós somos mais que vencedores. Eu quero que você saia daqui com a certeza. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vitoriosos. Repita comigo. Vitoriosos. É isso que nós somos, irmãos. Não importa o que se levantou, não importa a má notícia, não importa os boatos, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos ver um pouquinho na Bíblia a respeito de definição de fé. Quantos aqui já fizeram rema? Quantos estão matriculados já no rema aqui em Campo Grande? Glória a Deus. Quantos ainda vão fazer a matrícula? Quantos não sabem do que se trata? Irmão, se você não sabe do que se trata, tem que orar, porque você não consegue ver aquele painel enorme. O assunto do momento aqui é esse. Amém. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 11 ainda, só que no verso 1. E esse versículo eu acho que você nunca nem viu ele na Bíblia, mas hoje você vai ler. Acharam? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, irmãos? Então, espera aqui, olha só. O que é visível? O natural ou o espiritual? O natural. E o que é invisível? O natural ou o espiritual? Tá bom, tem gente pensando assim, mas eu consigo ver o espiritual com os olhos da fé. Tá bom, eu sei que você é crentaço, mas me ajuda aqui. Tá? Naturalmente falando, nós conseguimos ver as coisas naturais, não é isso? E as coisas espirituais, elas não se veem, mas elas se discernem espiritualmente, não é verdade? Então, quando ele vem falando aqui, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É como se ele estivesse dizendo, olha, o que é natural, ele aconteceu depois que o espiritual foi criado. Então, o espiritual, ele vem primeiro.
depois vem o natural, ok? Agora, como esse espiritual foi sendo criado? Pela palavra de Deus, não é isso? Então Deus disse, haja luz, e aí depois o que aconteceu? Houve luz. Então o espiritual ele vai chegar primeiro, e depois o natural vai acompanhando aquilo que foi gerado no espiritual, aquilo que foi criado no espiritual. Estão comigo até aqui? Aleluia. Então a fé, ela tem essa certeza, que o que é espiritual criado primeiro, mas o natural vai ter que se virar para poder acompanhar aquilo que foi criado no espiritual. Então ainda não existe, mas não existe, mas se já existe no espiritual, vai ter que aparecer no natural. Eu não sei como vai ser, só sei que a lei é essa. Pela fé eu entro nessa lei. Que lei? Que as coisas espirituais são criadas primeiro, porque o que é visível começou a existir daquilo que não se via. E o que não se via foi formado pela palavra de Deus. Mas aí, eu amo Deus, eu amo Cristo, e porque eu amo Deus, eu amo Cristo, eu amo a sua palavra, e eu amo a sua palavra, e eu me envolvo para viver a sua palavra. Isso faz de mim um homem, uma mulher espiritual. Logo, se a vitória que vence o mundo é a minha fé, a fé nessa palavra, eu tenho que ter um ritmo de vida onde eu sei que tudo vai ser criado primeiro pela palavra. E ainda que eu não veja, ainda que eu não toque, ainda que eu não sinta, se eu já percebi que foi criado no espiritual pela palavra, é só uma questão de tempo para eu tocar, ver, sentir. Porque foi criado pela fé. Amém, irmãos? Oh, glória! Deus é bom, vocês estão avançando junto aqui comigo, amém? Agora vai comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Aleluia. Pois, acharam? Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Opa, então ele coloca aqui, ele fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, mas ele está chamando a gente a não só ter momentos de fé, mas ter uma vida de fé. E ele diz que o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Fé em Deus, fé em Cristo. Amém, irmãos? Fé no que está escrito, fé no evangelho. Então Paulo ele diz, eu nem me envergonho desse evangelho, porque eu percebi que ele é o poder de Deus. Irmão, você tem que entender uma coisa, e isso tem que ficar forjado no seu coração. A palavra de Deus, o evangelho, a boa notícia, ela é poder. Poder de Deus, capaz de gerar uma realidade no espiritual que ainda nem existe no natural. Vamos fazer um exercício aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor. Aleluia. Agora eu quero que você levante as suas duas mãos, os dois braços. Isso. Abra as duas mãos. Agora feche as duas mãos. Agora baixe o seu braço. Sente-se. Aleluia. Preste atenção numa coisa. Quantas pessoas devem ter aqui, mais ou menos? Acho que umas 300 pessoas. 300 pessoas com peso médio aí, vou ser bonzinho, 70 quilos cada um. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Irmãos, eu consegui, sem mover um músculo, levantar 300 pessoas de aproximadamente 70 quilos. Fazer com que essas 300 pessoas levantassem os braços, abrissem e fechassem a mão, abaixassem os braços e sentassem de novo. Só com o poder da palavra. E isso no natural. Amém?
Se eu fosse tentar juntar todo mundo no mesmo lugar, agarradinho, e levantar todo mundo junto, não ia dar. Por mais esforço físico que eu colocasse, por mais força física que eu tivesse, certamente eu não conseguiria. Mas a palavra tem esse poder de fazer o que o nosso físico, o nosso natural, não consegue fazer. Consegue mover pesos, mover situações, levantar coisas que a nossa força não consegue. Mas o Evangelho é poder. E a fé nesse Evangelho, ele tem capacidade de levantar coisas e abaixar coisas. E Jesus deu um exemplo parecido, ele diz, olha, se você ainda tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, levanta, lança-te ao mar. E se você não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, é assim que vai ser. Porque o Evangelho, ele tem poder. Amém, irmãos? E ele vem nos chamando para uma vida de fé, mas ele diz, olha, o justo que vive pela fé. Agora, o que precisou acontecer para que nós pudéssemos estar nessa condição de viver pela fé sendo justo? Algo precisou acontecer para que nós pudéssemos começar uma vida pela fé, é ou não é? Nós não nascemos vivendo uma vida de fé, mas em algum momento algo foi proporcionado, algo aconteceu para que eu pudesse viver essa vida que está dizendo aqui. Uma vida não limitada pelo que é natural, mas uma vida onde o natural pode ser transformado quando eu crio no espiritual uma nova realidade. Amém, irmãos? O que precisou acontecer é, primeiro, Deus teve que se mover para proporcionar uma graça. Amém? Porque, olha só, para viver uma vida de fé, seria necessário, primeiro, amar a Deus e estar com a sua palavra em mim. Não é isso? Eu não preciso da palavra para crer. O poder não está no Evangelho. Então eu preciso dessa palavra. Mas para que eu pudesse estar diante de Deus, e essa palavra pudesse alcançar a minha vida, Deus teve que mover com uma graça proporcionando que isso acontecesse. E aí lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz, olha, pela graça nós somos salvos. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Nem é por obra para que ninguém se glorie. Não é isso? Então, a graça de Deus proporcionou a possibilidade de estarmos diante dele. Mas nós só entramos nisso pela fé. Não é assim? Importa que aqueles que se aproximem de Deus creiam que ele existe e que ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então, para eu me aproximar a Deus, me aproximar dele, eu tenho que crer. Não é isso? E esse crer em Deus a ponto de eu me aproximar dele, isso agrada a Deus. Porque Deus quer essa comunhão. Mas para que essa comunhão acontecesse, precisava que Deus promovesse isso pela graça. E essa graça de Deus enviou Jesus Cristo. Porque nenhum de nós, irmãos, conseguiria, da forma que éramos, nos aproximar de Deus. Porque havia uma discrepância muito grande. Onde Deus é santidade e a justiça, e o homem é pecado, e é morte. Amém, irmãos? E os dois juntos não dava para ser. Porque a justiça de Deus, a santidade de Deus, nos consumiria. Estão comigo até aqui? Mas abra aí comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Ok? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus em sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Ei, Deus proporcionou uma maneira de que nós pudéssemos nos aproximar dele por um caminho que ele mesmo estabeleceu. Então Deus, primeiro o que ele faz? Ele coloca um caminho. Olha, vai ter um caminho para você se aproximar de mim. Para entrar nesse caminho, você vai ter que ter fé. Mas o caminho quem faz sou eu, pela minha graça. Mas nesse caminho, para você poder entrar nele, do jeito que está, não dá. Você vai ter que ser justificado, purificado. Só que quem nos justificou foi ele mesmo. Porque nós não poderíamos nos justificar a nós mesmos, porque tínhamos pecado. Mas Jesus, o justo, ele morreu para pagar o preço do nosso pecado, aquele que nos separava de Deus. E uma vez morto e pagando o preço pelo nosso pecado com o seu próprio sangue, ele nos deixou justos diante de Deus. E agora nós podemos entrar por esse caminho. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, agora, quando eu creio em Cristo e no que Ele fez, nesse momento, eu sou capaz de entrar nessa condição. Então, a condição da graça foi proporcionada e tudo que diz respeito a nos justificar, Jesus proporcionou. Agora eu entro por esse caminho pela fé. Amém, irmãos? Ei, então eu criei. Quando eu creio, eu dou um passo em direção a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximem de Deus, creiam que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Agora, como eu comecei a crer? Como a fé chegou a mim? Eu já tinha essa fé? Não. Deus também me deu a fé, porque a Bíblia fala que Ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Ou seja, irmãos, é Deus que fez tudo. Não tem jeito. Por isso que Ele diz: olha, o meu trabalho é meu, todo o meu trabalho. O seu é descansar. E aí a fé chegou até mim quando eu ouvi. Ouvi o quê? A pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação. Quando a fé atingiu o meu coração, quando ela encontrou um lugar aqui, eu creio nisso, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, que não tinha pecado, mas Ele morreu no lugar do meu pecado, e o salário que gerava morte na minha vida, que era o pecado, Ele mesmo tomou sobre si. Quando eu creio nisso, a Bíblia fala que quando eu creio com o coração, eu creio para a justiça. Mas não para por aí, porque ele diz: eu creio com o coração para a justiça, mas é com a boca que eu falo a respeito da salvação. Depois você pode ler em casa, está lá em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Então, eu creio com o coração, porque é fé no coração, amém, irmãos? E ela chega como? Chega por ouvir a palavra. Chegou no meu coração, só que não ficou aqui. Algo aconteceu. Eu liberei essa palavra, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no meu lugar, e eu quero Ele como Senhor da minha vida. Nesse momento eu entrei no caminho. Aleluia. Nesse momento eu fui justificado. Nesse momento eu nasci agora como uma nova criatura. Nesse momento as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nesse momento um novo estilo de vida está proposto para mim. Nesse momento o justo vive pela fé. Nesse momento eu sou justo. Não importa os pecados, não importa o que aconteceu, importa que todos quantos foram os pecados, Jesus levou sobre ele. E agora eu estou limpo pelo pecado. Limpo do pecado. Amém, irmãos? Então eu sou justo. Nesse novo estilo agora de vida, eu vou viver pela fé. Agora, se eu fui salvo pela fé, e eu vou viver pela fé, eu tenho que entender, e para isso que eu expliquei,
como eu fui salvo. Eu fui salvo porque eu ouvi a palavra, não foi isso? A palavra achou lugar no meu coração, não é assim? E depois que ela encontrou um lugar no meu coração, eu liberei essa palavra através dos meus lábios. E quando eu libero a palavra dos meus lábios, aquela que chegou no meu coração, esse processo em crer com o coração, falar com a boca, esse é o processo da fé. Amém, irmãos? E quando eu falo, é palavra, é poder, é evangelho. E quando esse poder é liberado, ele tem o poder de criar uma nova realidade. Lembra que o espiritual vem primeiro? Nessa nova realidade, quando eu criei com o coração e falei com a boca, eu falei que eu sou salvo. Eu gerei uma realidade espiritual a respeito da minha própria vida. Que realidade é essa? Antes eu era pecador e condenado pelo pecado, mas agora, quando eu criei e falei, eu sou salvo. No espiritual, eu fui gerado salvo. E aí sabe o que acontece? O natural se move para acompanhar o espiritual. Aleluia. E sabe o que vai acontecer com esse seu corpo aí? Sabe o que vai acontecer com esse você? Com esse eu? Vai ter que se enquadrar a essa palavra. E vai chegar um momento onde até o meu próprio corpo vai ter que se alinhar a essa realidade espiritual que eu criei pela fé na palavra, onde o meu corpo também vai ser glorificado, o meu corpo também vai tornar uma nova realidade de salvação. Mas até esse dia, o meu espírito já está salvo. E a minha mente, eu vou salvando ela a cada dia, pela própria palavra. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Então, como é que vai funcionar o processo? Se eu quiser ver o espiritual acontecer, se eu quiser ver realidades novas do espiritual, vai ter que ser criado pela fé, porque o justo vive pela fé. Estamos juntos? Aleluia! Oh, glória! Deus é bom demais, não é? Vamos comigo agora em Romanos ainda, só que não, deixa eu ver aqui. Eu ia falar isso aqui, mas vou dar uma pulada. Vamos em João no capítulo 15, verso 1. Evangelho de João agora, capítulo 15. Oh, aleluia. Achou? Amém. Pois bem, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e semelhante ao ramo, secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, irmãos? Ei, então peraí. Eu entrei pelo caminho da fé em Cristo, e agora eu vou permanecer nesse lugar. Que lugar? O lugar onde eu tenho comunhão com Deus e com a sua palavra. Amém? Eu estou em Cristo. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e agora eu estou em Cristo. Em Cristo eu tenho um estilo de vida. A vida pela fé. Mas não dá para viver pela fé fora de Cristo. Eu tenho que estar em Cristo. Quantos sabem que Jesus é a palavra? Não dá para viver pela fé sem palavra. Tem que ter palavra para você viver pela fé na palavra. E se você estiver ali com a palavra junto de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos,
Se você está ouvindo a palavra, e a fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra, e você está envolvido no conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, você está vivendo em sintonia com essa palavra, então é possível viver pela fé, onde você conhece a vontade de Deus, e essa vontade de Deus vai ser manifestada através da sua vida, crendo com o coração e falando com a boca. Nesse contexto, onde eu estou nele, ele está em mim, a palavra está comigo junto e misturado, nesse contexto, eu dou fruto. Nesse contexto, Deus vai me podando, me ajeitando para que eu dê mais fruto ainda. E ele diz, nesse contexto você vai pedir o que quiser. Nesse contexto você vai pedir o que quiser. Se você estiver em Cristo, Cristo estiver em você, se a palavra estiver em você, se você estiver crendo na palavra, você vai pedir o que quiser e vai ser feito. Amém, irmãos? Perdão. Lembrando que o tema é vitoriosos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E que no mundo tereis aflições. Se levantam coisas no mundo para afrontar essa palavra que agora você está nela e ela está em você. Para afrontar as verdades que agora você conhece, que tem direito, que pode, que está junto de você. Quando se levantam então essas mentiras do mundo, essas afrontas do mundo, quando elas se levantam contra a verdade da palavra de Deus que está em nós, a gente tem uma certeza, eu estou na palavra, a palavra está em mim, então eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. E aí está a vida da fé. Eu sei o meu direito, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é a palavra, nós estamos juntos, eu amo a Deus, eu amo o Filho de Deus, eu amo a palavra, e algo se levantou para ir contra essa palavra que eu sei que é realidade para a minha vida. Eu tenho firme certeza, eu tenho uma convicção plena de que as promessas que estão nessa palavra são minhas, são para mim, mas algo se levantou para vir de contra. E agora? Agora eu tenho uma certeza, se eu pedir, será feito. Estão comigo, irmãos? Só que olha que interessante aqui. Eu vou ler de novo o verso 7. Acompanha comigo. Nós vamos chegar num bom lugar, ok? Diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. E eu parei para ler nesse pedacinho, pedirei o que quiser e vos será feito. E algo começou a vir rápido no meu entendimento. Eu falei, mas Jesus falou, pedir e o que acontece? Dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e acharei. Então não seria o certo aqui dizer, e vos pedir, o que vai acontecer? Vai ser dado. Mas por que ele disse será feito? Aí o certo seria ser dado e não ser feito. E aí eu fui buscar no grego. Eu aprendi que a onda é saber o grego. Não é isso? Eu fui buscar no grego. E eu vou até pronunciar no grego, porque eu aprendi a pronúncia no grego. Top o negócio. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Aprendi no Google Translator. Tem uma partezinha lá de som, gente. Você coloca a palavra, põe o som, ele fala. Olha que benção. Fiquei ouvindo 10 vezes para falar igualzinho. E aí diz assim, olha só. Essa palavra pedireis, do grego, é assim, eitel. Uau! Não subi de nível de pregador agora. Fala o grego, mano. Ó, eitel, que uma das traduções é requerer. Uau! Então, peraí. Se a minha palavra permanecer em você, e você permanecer na minha palavra, você pode requerer o seu direito. Você pode requerer. Ou seja, é seu. Você tem direito àquilo, você pode requerer isso. E aí, a palavra feito, então, você pode requerer o que você quiser, que estiver nessa palavra e for seu direito, e será feito. Agora, olha a palavra feito, como é que é no grego? A palavra é ginomei. Vou falar de novo. Ginomei. Do grego aqui, em pessoa.
Olha a tradução dessa palavra. Tornar-se, vir à existência, começar a ser. Oh, glória! Tornar-se, vir à existência, começar a ser. Significa que se a minha palavra estiver em você e você estiver na minha palavra, você vai requerer o que essa palavra diz a seu respeito e vai tornar, vai começar a ser, vai vir à existência, irmão. Vai acontecer. Por quê? Porque o espiritual vem primeiro e o natural vai ter que acompanhar o que foi criado no espiritual. Por isso que ser crente é um luxo. Por isso que ser crente é top demais. Porque as circunstâncias dizem, não pode, não dá, não consigo, não tenho força. Mas a palavra diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. E quando essa palavra chega, crendo, irmão, você libera ela e você vai requerer o que é seu por direito. O que o mundo veio afrontar, o que o mundo veio dizer que você não tem, não pode, não consegue, não dá. Mas se a palavra diz, é seu, comece a requerer isso. E aí vai passar a existir. Vai começar a acontecer. Amém, irmãos? Vai vir a vida. Por quê? Porque se as palavras estiverem em você, e você estiver em Cristo, você vai pedir o que você quiser. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom demais. A gente tem que entender isso, irmão. Entender que o Evangelho ele tem poder. Eu estou em Cristo. Então, quando a palavra fala alguma coisa e eu pego ela e guardo, é o suficiente. Você não se empolgou muito, não. Quando eu acho na palavra uma verdade e ela encontra um lugar no meu coração, se eu liberar essa palavra, é o suficiente. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu não preciso tocar. Já é o suficiente, porque eu sei que vai ter que acontecer. A Bíblia fala no livro de Lucas a respeito de uma história de um centurião que tinha um servo doente e ele pede a Jesus que cure o seu servo. E Jesus estava indo até a casa desse homem, quando ele diz, olha, não precisa vir na minha casa, porque eu nem sou digno que você entre lá. E ele fala, basta uma palavra sua. E o meu servo vai ser curado. Eu não preciso ver, não preciso tocar, não preciso sentir. Eu entendi, porque eu só preciso da tua palavra. Sabe por que eu entendi isso? Porque no meu contexto de vida, eu também sou homem sujeito à autoridade. Irmão, pega isso. A palavra de Jesus, ela tem autoridade, ela tem poder, e tudo tem que se dobrar, porque Jesus tem um nome acima de todo nome. Eu também sou homem autoridade, quando eu digo vai, ele vai. Se eu falar vem, ele vem. Porque eu estou sujeito a uma autoridade, tenho um poder sobre a minha vida, e quando aqueles estão debaixo da minha autoridade, eu falo, eles têm que obedecer, não por mim, mas pelo poder que eu represento. Ei, irmão, nós estamos no mundo representando a Cristo, essa é a autoridade sobre a nossa vida, o nome de Jesus, aquele que é acima de todo nome. Então, quando eu falo, é Jesus que está falando. E aí, se eu falo vai, tem que ir, se eu falo vem, tem que vir. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Aleluia. A nossa fé. Sabe o que tenta nos limitar e o sofisma desse mundo que tenta nos deixar meio cegos? É olhar para nós mesmos, para a nossa força, para a nossa capacidade, para o nosso intelecto. Mas a fé não está no que eu posso. A fé está no que Ele pode. Assim como ser salvo não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez. Então a vida da fé vai ser sempre por Ele, para Ele. É dele que vem, é de Cristo. Então se eu estou nele, eu estou no melhor lugar que pode ser, que pode existir para um ser humano. Eu estou em Cristo. E aí a vida da fé vai ser essa. Mas a minha força não dá. Eu fiz 300 pessoas levantar sem ser a minha força. Não é na minha força, é no poder da palavra. É no poder da fé. Amém, irmãos? Vai ser sempre pela fé. Mas e quando as circunstâncias se levantam? Irmãos, a gente é gente, às vezes dá medo.
É normal, tá? Amém? A gente não é super-homem da fé. A gente vive pela fé. Às vezes dá medo, dá. Irmãos, quem não sentiu um medinho aqui quando começou a ouvir e esse tal desse vírus chegou aqui no Brasil? E aí você começa a ser bombardeado por informações, nas redes sociais, na televisão, no rádio, em tudo que é lugar, informações ruins chegando. E a gente olha para a nossa própria força natural, irmãos, a gente se sente ameaçado, é ou não é? Ah, gente, só eu. Foi mal, então. Da próxima vez chama um pregador mais com fé. Ei, a gente se sente ameaçado. Mas a questão não é a ameaça. A questão é o que você faz depois de ser ameaçado. Ei, não é pecado ter medo, sentir medo. O problema é o que você vai fazer com reação a esse medo que te afrontou. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Não é isso? Mas nós não podemos temer, ser afrontados? Sim. Mas a gente não vai ficar ali, nesse lugar de medo. A gente vai reagir, irmãos. Como que a gente reage? A gente reage pela palavra. A gente reage buscando ao Senhor e indo para esse lugar de segurança. A Bíblia conta a história de, eu não sei quanto tempo tem ainda, eu já perdi a noção aqui. Falta quanto? Gente, me ajuda. É porque assim, eu ainda vou ser curado da vista, porque eu não estou enxergando o relógio lá atrás. Vou botar um aqui bonitinho aqui para mim. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala a respeito da história de um rei chamado Josafá. E sabe o que aconteceu? Ele estava consertando o reinado dele, estava ajeitando tudo, colocando tudo de acordo com a vontade e as instruções de Deus. E de repente, 2 ou 3 reinos, não me lembro ao certo, se levantam e se juntam para guerrear contra Josafá. E aí começa a chegar gente com a má notícia. Sabe o que está acontecendo? Se juntou 3 reis aí e vão vir atacar você. E aí chega outro, você não sabe da última? Rapaz, vem 3 reis se juntaram para lutar contra você. Daqui a pouco ele pega o celular, Twitter, o WhatsApp bombando. Ó, ferrou, cara, porque vem 3 reis, e eles são muito numerosos, não dá para você. Sabe o que a Bíblia fala? Que Josafá teve medo. Mas ele não ficou apavorado, parado, dizendo, e agora, quem poderá me defender? A reação dele é que mostra a vitória. Porque a reação dele foi, ei, junta o povo todo e vamos orar. Junta o povo todo e vamos orar. Vamos conversar com Deus, vamos buscar nele. E na oração dele, ele vai dizendo, Senhor, olha, se juntou um exército, eu não tenho força. Nós não temos força suficiente para vencer esse exército. Mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos em quem temos crido. Nós confiamos em Deus. Aleluia, também não enxergo. Peraí, deixa eu ser espiritual, peraí. Então, irmãos, a gente confia em Deus. Mostra, aproveita. Aleluia. Então está acabando. O fato é que eles buscaram a Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que um profeta foi levantado, cheio do Espírito Santo, trazendo uma palavra de Deus para ele. E diz, ei, olha só, Josafá, não tema, não se assuste. Sabe por quê? Essa peleja você não vai ter que pelejar. É comigo. Sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar junto com o povo todo, vai para o lugar de batalha. Vai lá, não fica parado aí não, vai. Age, tem uma atitude. Vai lá. Mas quando você chegar lá, você não vai ter que lutar não. Você vai ficar parado e ver o livramento. Você vai ficar parado e vai ver o livramento. E sabe o que acontece, irmão? Josafá reuniu o povo, olha gente, vamos embora. Deus já deu a instrução. A gente já recebeu a palavra. E agora? Agora vamos nessa palavra. Vamos avançar nessa palavra, não tem mais medo não. E sabe o quê? Nem prepara o exército, prepara o povo para louvar. E o pessoal foi cantando na frente. Eu não sei o que eles estavam cantando, irmãos, mas imagino que deve ser tipo, já vencemos. Vamos lá, vamos pegar a nossa vitória. Eles já estavam dançando sem ver o resultado. Isso é a fé, irmão.
irmão. É você se alegrar, começar a cantar a sua vitória sem ver nada, sem sentir nada. Só porque Deus disse. Só porque Deus disse. Aleluia. E aí, chegaram lá no lugar, quando eles foram ver, sabe o que acontece? Um começou a brigar com o outro. No final das contas, quando eles subiram o morro para olhar quem estava o exército, estava todo mundo morto. Foram lá só para ficar mais rico. Foram lá só para ficar mais rico. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A afronta que se levantar contra você vai ser para te deixar mais rico, mais forte, mais vitorioso, mais poderoso em Deus. Aleluia. Oh, glória. É isso, irmão. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória. Tem um lugar só para esse vírus, aqui embaixo. É aqui o lugar dele. Amém, irmãos? Libere palavra. Libere palavra. Libere palavra. Não resmunga, não murmura. Não fala errado. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Nós temos uma aliança, irmão. Você tem uma aliança com Deus vivo. Você tem uma aliança. O povo de Israel que tinha aliança, quando a morte chegou na cidade, eles tinham a marca de um sangue lá, na porta. Sabe o que aconteceu? A morte não podia entrar ali, porque não tinha permissão, porque eles tinham uma aliança. Na nova aliança, você está marcado com sangue. É a sua vida marcada pelo sangue. Sabe o que a morte faz? Ela passa e aqui não dá. Deixa eu ir para outro lugar, porque eu estou marcado. Eu tenho uma aliança. Agora essa aliança tem que sair da sua boca. Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Você está marcado com sangue. Não abra a porta falando besteira. Não abra a porta falando derrota. Fale vitória, fale a palavra. E os seus olhos vão ver essa palavra se cumprir. Amém? Você pode ficar de pé. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu quero deixar 2 salmos para você meditar em casa. Quem topa o desafio? Só que você não vai só ler, você vai ler em voz alta. Ok? Você vai ler em voz alta 2 salmos. E eu tenho certeza absoluta que quando você estiver lendo isso, você vai estar chamando uma nova realidade espiritual para a sua vida. Uma nova realidade espiritual. Você vai criar com a palavra. E sabe o que vai acontecer? Depois que você liberar a palavra e você crê que essa realidade foi criada, começa a se divertir e a gerar uma expectativa de como que Deus vai fazer. A nossa parte é gerar pela palavra. E a parte de Deus é se divertir fazendo acontecer o que Ele disse. Amém, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Eu já estou terminando, me perdoe, só mais essa palavrinha. Não vai nem ter apelo, só para eu poder falar um pouquinho mais a palavra, porque eu sei que é a palavra que vai te libertar essa noite. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 37, eu não vou esquecer de falar os salmos quais são. Diz que o Espírito de Deus pegou o profeta e levou ele para um lugar onde tinha um vale com ossos sequíssimos. E Deus fala com o profeta o seguinte: ei, filho do homem, acaso é possível que esses ossos tornem a vida? A resposta dele foi: Senhor, tu sabes. E aí Deus começa a falar para ele: não é assim não. Porque, irmãos, eu tenho assim a convicção de que essa palavra que ele usou naquela época, Senhor, tu sabes, é semelhante a uma palavra que a gente usa hoje: Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se for da tua vontade. E aí Deus vai ensinar para ele: não é assim que vai funcionar não. Você que vai dizer o que eu vou dizer para você falar. Eu vou dar uma palavra para você, e depois você vai repetir essa palavra, e você vai ver o que vai começar a acontecer quando você repetir a palavra que eu vou te dizer. Aleluia. E aí Deus começa a dizer para ele: só um minuto. Profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos:
Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém, tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vocês estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel fala, então eu profetizei conforme Deus falou. E quando eu comecei a falar a palavra de Deus, crendo que foi Deus que me deu essa palavra, eu comecei a ouvir um barulho no lugar. E quando eu gerei pela fé, irmãos, estou trazendo para o nosso culto aqui, ok? Quando eu gerei pela fé a palavra que eu ouvi do próprio Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu gerei pela fé a palavra que eu ouvi Deus falando para mim, e eu simplesmente repeti o que Deus disse, assim diz o Senhor, o natural começou a se mexer. E eu comecei a ouvir um barulho, e cada osso começou a se unir com o seu próprio osso, e os tendões começaram a crescer, e músculo também, e pele, e se formou ali um grande exército. Ei, irmão, o que é impossível? Ossos sequíssimos virarem gente viva? O que é impossível? Você tem uma saúde que Deus conquistou para você na cruz? O que é impossível? Você ser rico e abençoado? O que é impossível? Sua família está alinhada com os princípios da palavra de Deus, onde há paz, alegria e provisão na sua casa? O que é impossível? Nada, nada, só basta você falar o que a palavra de Deus fala. E você começa a falar e sabe o que vai acontecer? Barulho vai começar a ser ouvido. As coisas vão começar a se mover, porque o natural tem que se alinhar ao que a palavra de Deus fala. Não importa se é impossível, vai ter que se alinhar, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nessa fé, nesse entendimento, eu quero que você em casa leia o Salmo 91 em voz alta. E leia o Salmo 103, do 1 ao 5 em voz alta. Amém, irmão? Eu não sei o que se levantou como afronta na sua vida. O que do mundo se levantou para afrontar o que Deus diz que você é, tem e pode. Mas uma coisa eu sei, a palavra já está junto de você. Na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Amém, irmãos? Deus é bom. Para quem é isso? Para todos que quiserem. Para aqueles que quiserem entrar no caminho Jesus, a verdade e a vida.